Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou resolver uma avaliação composta por 6 questões. Essas questões, elas tratam sobre medida de área e medida de comprimento. Vamos lá? Vou compartilhar a tela com vocês. Veja só, correção das atividades, cálculo de perímetro e cálculo de área. Lembre-se, o perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido pela soma dos lados. A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica e, nos casos apresentados nessa avaliação, pode ser obtido através de área é igual a comprimento vezes largura ou área é igual a comprimento vezes altura. Tudo bem? Então, se nós tivéssemos uma figura, por exemplo, um triângulo, como que eu ia obter a medida do seu perímetro? Eu ia somar a distância daqui até aqui e daqui até aqui. Então, isso seria o processo aí de cálculo do perímetro. Então, se medisse 3 esse lado, 3 esse lado, 3 esse lado, eu ia colocar que a medida desse perímetro seria 3 mais 3 mais 3. Então, a medida desse perímetro seria 3 mais 3 mais 3, 9 unidades aí. Tudo bem? E se fosse a área, né? Então, a área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. No caso dessa avaliação, nós vamos trabalhar mais com o quadrado e o retângulo. Ok? Então, por exemplo, vamos supor que aqui esteja um retângulo. Não está muito bem desenhado não, né, pessoal? E aqui eu tenho 4, certo? 4 metros. E aqui eu tenho 3 metros. Como obter a área desse retângulo, né? Então, olha o que diz aqui. Comprimento vezes largura ou comprimento vezes altura, certo? Basta eu pegar o 4 e realizar a multiplicação dele por 3. Então, a área seria igual a 4 vezes 3, 12 metros quadrados. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Vamos resolver as questões. Marcos caminhou dando 2 voltas completas em torno de uma praça. Sabendo que a mesma possui forma retangular, conforme a figura, de medidas 20 por 30. Então, a distância que Marcos caminhou foi de... Olha só, olha o Marcos aqui. Ele vai caminhar, certo? Então, quando ele sair desse ponto aqui e chegar até esse ponto, ele caminhou ou percorreu 30 metros. Ok? Muito bem. Quando ele sai desse ponto aqui, vamos chamar aqui de ponto A, onde o Marcos está, aqui ponto B. Quando ele sai do ponto B até o ponto C, ele caminhou 20 metros. Ok? Mas, quando ele sai do C e vai até o D, ele caminhou mais 30 metros. E quando ele sai do D e retorna ao seu ponto inicial, que é o ponto A, ele caminhou mais 20 metros. Ok? Então, qual o perímetro dessa figura? Ou seja, para que ele possa dar uma volta completa nela, quantos metros ele percorreu? 30 mais 20, 50. 50 mais 30, 80. 80 mais 20, 100. Então, ele percorreu 100 metros. Só que a questão, ela pede 2 voltas. Então, é o mesmo que ele pegar esses 100 metros, ok? E multiplicar por 2. 100 metros vezes 2 voltas. Então, ele percorreu aí uma distância de 200 metros. Tudo bem até aqui? Vamos para a próxima questão. Carlos decidiu construir uma piscina em forma quadrangular, de lado medindo 4 metros. Ó, lado medindo 4 metros. Qual a área ocupada por essa piscina? Veja só, você consegue obter a área a partir daquilo que a gente já havia colocado como lembre-se no início dessa avaliação. Então, a área equivale comprimento vezes largura ou comprimento vezes altura. Então, veja só, você tem uma largura e um comprimento. Ou você tem um comprimento e uma altura, ou uma largura e uma altura.
Então, basta você multiplicar essas duas medidas. Então, área é igual a 4 vezes 4. Área é igual a 4 vezes 4, 16 metros quadrados. Quadrados por quê? Porque trata-se de área. Mas, professor, eu esqueci como faz essa conta. Então, bastava contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, uma área de 16 metros quadrados. Tudo bem? Seguindo. Sabendo que o lado de cada quadradinho que compõe a imagem... Então, ó, lado é esse pedacinho aqui, ó, certo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 lados, ok? Só que está dizendo o seguinte, ó, sabendo que o lado de cada quadradinho que compõe a imagem mede 1 centímetro. Então, esse lado aqui mede 1 centímetro. Qual o comprimento do lado da figura abaixo? Então, se a gente for analisar, essa figura abaixo aqui, ela sai desse ponto aqui até esse ponto, é considerado um lado, ok? Desse ponto até esse ponto é considerado lado. Desse ponto até esse ponto é considerado lado. E assim sucessivamente, até que a gente feche o perímetro. É muito tranquilo, né? Basta entender o que se pede. Então, é muito importante a leitura da questão e o entendimento dela. Se daqui até aqui, que é o lado de um quadradinho, mede 1, daqui até aqui, ao lado do quadradinho, mede 1. Daqui até aqui, também ao lado do quadradinho, mede 1. Então, quanto que mede o comprimento do lado da figura abaixo? 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Então, a nossa resposta aí seria 3 centímetros. Tudo bem? Próxima questão. Observe a figura abaixo e responda. Qual é o perímetro da cozinha? Então, olha, se eu fosse retornar aqui, lembre-se, o perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido pela soma dos lados. A leitura é de extrema importância para o entendimento da questão. Sempre digo isso para vocês. Muito bem, voltando aqui. Pede o perímetro da cozinha. Então, cozinha, soma dos lados. Então, o que eu vou fazer aqui? Se aqui mede 3,5, aqui também mede 3,5. Se aqui mede 3,5, aqui também mede 3,5. Como que eu vou obter, então, a resposta da nossa letra A aí? Olha, eu poderia fazer 4 vezes 3,5, ou mais simples ainda, né? Eu posso pegar 3,5, certo? Mais 3,5, mais 3,5, mais 3,5. Olha, não tem 4 lados essa figura, que representa a cozinha? Então, perímetro é igual 3,5 mais 3,5, 7. 7 mais o 7, 14. 14 metros seria a nossa resposta aí da letra A. Tudo bem? E a letra B? O que indica a letra B? Qual a área da sala? Então, quando eu vou calcular a área da sala, a sala está aqui, ok? Ela tem aqui 5,5 e 4,5. 4,5 metros e 5 metros e meio. Novamente, a leitura é muito importante. Olha o recadinho aqui. Área. A área é igual a comprimento vezes largura ou área é igual a comprimento vezes altura. Então, basta eu pegar esse 5,5, vai ser a nossa área, ó. 5,5 ou 4,5 metros vezes 5,5 metros. A área é igual. Vou fazer esse cálculo aqui com vocês. Veja só. 4,5 vezes 5,5. Tudo bem? Lembre-se, para fazer a multiplicação de números decimais, eu posso, no primeiro momento, desconsiderar a vírgula
E depois que eu encontrar o resultado, eu recoloco ela na posição correta. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 5, 25. Mais 2, 27. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 5, 20. Mais esse 2 que está aqui, 22. Realizo a adição aqui. 5, 7, 4 e 2. Agora, eu tenho que retomar e verificar a vírgula. Olha só, nós estamos multiplicando. Então, eu tenho uma casa, duas casas. Ó, duas casas. A vírgula vem aqui. O meu resultado, então, será 24,75 metros quadrados. Por que quadrado? Porque eu estou falando de área. Tudo bem? Muito bem. Questão 5. Utilizando a tabela, transforme em metros. Aqui a primeira é 30 quilômetros. Eu coloco 30 aqui e vou só verificar. Ó, 30. Para mim ir para cá, 0. Para mim sair de hectômetro para cá, 0. Para mim sair de decâmetro para cá, 0. Então, 2, 3 zeros. Coloco 30, 2, 3 zeros. Finalizou. Somente isso. Agora, eu quero encontrar esse daqui, decâmetro. Então, 3,5. E olha só, vai lá para metro, que é o que a questão está pedindo. Então, para mim sair daqui e vir para metro, somente a multiplicação por 10. A diferença é 0. Então, eu tenho 3,5 vezes 10. Olha, multiplicação nesse sentido a vírgula. O que eu vou fazer, então? O 3,5 vira 35. E finalizou. Próximo aí. 4,2 decímetros. Decímetros está nesta posição. E eu quero voltar para metro. Como é uma divisão por 10, basta a vírgula andar no sentido ao contrário. Então, ó, divisão por 10. Na multiplicação, nós não andamos assim, certo? Na divisão, faremos assim. 4,2 dividido por 10, a vírgula sai daqui e desloca para cá. 0,42 metros. Agora, o próximo aí, nós temos 100 milímetros. E eu quero levar lá para metro. O 100 está nesta posição, ó. 0, 2 zeros, 3 zeros. Significa que esse 100 está sendo dividido por 1000. E nós sabemos que a divisão é nesse sentido que deve caminhar a vírgula. Então, olha só. Quando eu realizar essa divisão, uma casa, duas casas, 3 casas. Olha só. 1, 2, 3 casas. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 0,100. Ok? Pode ser representado por 0,1 também, não tem importância. Muito bem. Seguindo em frente. Nossa próxima questão. Na questão 5 era a tensão, né? Ou você fazia a multiplicação ou você fazia a divisão. Se caso surgisse a dúvida de como utilizar a vírgula, bastava você montar a operação. Por exemplo, vamos pegar esse 100 aqui, ó. Esse 100, ele não estava sendo dividido por 1000, ó. 1, 2, 3, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então, era uma divisão por 1000. Eu poderia também montar o algoritmo da divisão e realizar a divisão. Ó, 100 dividido por 1000 não dá. Coloca-se o 0, 0,1 vezes 1000, 1000. Aí, ó, prontinho. 0,1, certo? Resultado tranquilo. Vamos supor que fosse o 3,5. Se eu não soubesse utilizar o recurso de andar com o 0, eu pegaria o 3,5, montaria o algoritmo da multiplicação, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 3, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3,
3. Adicionaria 0, 5 e 3. Uma casa. Aí, ó, 35. 35,0 é a mesma coisa que 35. Ok? Poderíamos fazer de diversos modos aqui. Inclusive, utilizar também a fração. Por exemplo, eu tenho aqui 4,2, ok? E 4,2 é decímetro e está dividindo por 10. Eu poderia montar desta forma a divisão também e realizar. Ok? Muito bem, vamos para o próximo. Vou apagar essa baguncinha que eu fiz aqui. Letra muito bonita, né? Muito bem, pessoal. Questão 6. Utilizando a tabela, transforme em metros quadrados. Veja só, nós temos 2 quilômetros aqui. Nós vamos colocar esse 2 aqui no quilômetros, ok? E nós vamos trazer aqui para o metros quadrados. Ó, 2, 4, 6 zeros. Então, eu coloco 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Tudo bem? Agora, olha só, decâmetros quadrados para metros quadrados. Decâmetros está nessa posição. Para que eu possa levar aqui para metros, são 2 zeros. Então, basta eu andar 2 casas. 485,7 metros quadrados. Muito bem. Agora, eu estou em decímetros quadrados. O decímetro está nesta posição. E eu preciso trazer para cá. Olha, eu vou ter que dividir por 100. Como que eu vou fazer essa divisão? Olha, o 100 tem 2 zeros. Um zero eu gasto em cima do 6. Coloca-se o outro zero e o 0, Então, se você não conseguir fazer dessa forma, você pode também montar o algoritmo da divisão. Como assim? Eu pego 6, como eu preciso levar ele para o metro, eu vou dividir por 100. Ó, 6 não dá para dividir para 100. Então, 0, 60 também não dá. 0, 0. Aí, 600 vai dar 6 vezes 100, 600. Muito bem. Você pode fazer das duas maneiras, ok? Não tem importância alguma. O importante é a gente acertar o resultado, né? E esse 100 aqui, né? Nós temos agora 100. Opa, tem um errinho aqui. Esse número tem que estar aqui, ok? Você tem 100 milímetros quadrados e você precisa levar ele lá para os metros quadrados. Então, ó, 2, 4, 6. Eu posso simplesmente montar assim, ó, 100 dividido por 1 milhão, ok? Veja só, esse daqui, para mim sair daqui até aqui, eu gasto esses 3 zeros, não gasto? E aí, eu ficaria assim, 0,0001. Desta forma. E qual outro jeito de resolver também? Eu poderia colocar assim, ó, 100 dividido para 1 milhão. Aí, ok? Não dá, né? Então, 0,0. 10 mil ainda não dá para dividir para 1 milhão. 0. Olha, 100 mil também não dá. 0. 1 milhão já dá. Aí, 1 vezes 1 milhão, 1 milhão. Ok? Então, nossa resposta, 0,00. Opa, engolindo um zero aqui. 0,1. Tudo bem? Pessoal, um abraço. Até nosso próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar, para que a gente possa estar sempre fazendo os vídeos. Ok? Até mais!